Olá, alunos do Alfredo Pegado, aqui é a professora Edne Salles e nós vamos falar hoje sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da água. Vamos falar sobre a poluição da água, tipos de poluição da água, efeitos em humanos, efeitos no meio ambiente e soluções para a preservação da água. A poluição da água é a contaminação dos corpos d'água, ou seja, rios, oceanos, por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Existem as fontes pontuais, são fontes individuais facilmente identificadas, como encanamento ou uma vala. Exemplos dessa categoria incluem o lançamento dos poluentes de uma fábrica diretamente na água. Também existem as fontes não pontuais ou difusas, que são a contaminação que não é originada de uma fonte individual e discreta, sendo difícil identificar. Alguns exemplos são a infiltração de agrotóxicos no solo, o descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, o lixo e o lançamento de esgoto diretamente nos córregos. Ou seja, quais são as fontes de poluição da água? Existe a poluição pontual, quando o local de emissão dos poluentes está bem identificado, e a poluição difusa ou não pontual, quando a emissão dos poluentes é dispersa e não tem um ponto de descarga. Aqui a gente tem a descrição para a poluição pontual ou difusa. A pontual, descarga de efluentes a partir de indústrias e de estações de tratamento de esgoto, são bem localizadas, fáceis de identificar e de monitorar. E a difusa, escoamento superficial urbano, escoamento superficial de áreas agrícolas e deposição atmosférica. Espalham-se por toda a cidade e são difíceis de identificar e tratar. Na atividade, vocês irão relacionar na folha de atividade as fontes de poluição às suas causas. Tipos de poluição. Entre os três principais tipos de poluição, das águas, do solo e do ar, a poluição das águas é a mais preocupante, tendo em vista a necessidade imprescindível que nós temos de água. Existe a poluição biológica, que ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais, direcionados à água ou podem se infiltrar nos solos, atingindo lençóis freáticos. Alguns exemplos são restos de alimentos, fezes humanas e detergentes. Existe também a poluição térmica, ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de um ecossistema, como um rio, é aumentada ou diminuída, causando a diminuição dos níveis de oxigênio na água e a morte dos animais. Existe também a poluição radioativa, ocorre por meio dos resíduos radioativos lançados no ar e no solo por experiências nucleares, lixos atômicos, gerados em usinas nucleares e em hospitais. Existe também a poluição sedimentar, é o acúmulo de partículas em suspensão, quando são vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios. Elas podem interferir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios solares e na capacidade dos animais de encontrar alimento. Existe também a poluição química, é a contaminação ambiental gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos. Ela pode ser intencional ou acidental. A primeira forma é a mais comum, pois muitas indústrias despejam produtos químicos em rios, lagos ou na rede de esgoto, sem o tratamento adequado. Na atividade de registros, vocês irão identificar na folha de atividade tipos de poluição da água. Vamos falar agora sobre os efeitos para nós, seres humanos. A poluição da água é um dos maiores perigos à saúde. Afinal, não podemos sobreviver sem água e, se ela estiver poluída, pode causar sérios problemas à nossa saúde ao ser ingerida. Se a gente ingerir água contaminada, nós podemos adquirir vírus, bactérias, protozoários e vermes. E não digo só ingerir de forma a beber a água no copo. A gente pode estar brincando no rio, tomando banho, e ter contato com essa água contaminada. E a gente precisa ter muito cuidado. Nessa outra atividade, vocês irão identificar os efeitos da poluição da água nos seres humanos. Vou marcar as opções falsas e verdadeiras e vou escolher uma dessas doenças que a gente trabalhou, que estão no material de vocês, para pesquisar um pouco. Os efeitos para o meio ambiente.
poluição é uma das maiores catástrofes que existem. Não é um problema só dos nossos dias, mas sim um problema que vem crescendo ao longo dos anos e agravando-se cada vez mais. A água ela é muito importante para a gente, como nós já estudamos anteriormente, e a gente precisa ter ideia de como a gente vai parar com tudo isso. Porque a água suja ela pode trazer doenças para a gente. Quando a gente polui a água, podem causar mudanças climáticas no nosso planeta. A poluição da água também pode causar extinção de espécies. Vamos pensar nisso. E vamos registrar na folha de atividade consequências da poluição da água pelo homem. Preservação da água. A água é o recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, e por isso é tão necessário evitar a sua poluição. Olha só, vamos observar essa imagem. Olha só como está esse oceano, cheio de lixo. E o peixinho, ele pode estar sofrendo com isso. Nessa atividade, vocês irão identificar as atitudes corretas que demonstram preocupação com a preservação da água. Vamos juntos pensar em estratégias para preservarmos a água, o meio ambiente e os animais. Fiquem bem e até mais. Beijos.